Vamos lá. Uma bacia contém 18 litros de água a temperatura de 24 graus Celsius. Desprezando-se a capacidade térmica da bacia e as perdas para o ambiente, pode-se obter uma mistura à temperatura final de 36 graus Celsius, despejando-se na bacia certa quantidade de água a 72 graus Celsius. Essa quantidade de água deverá ser de... Então ele quer descobrir a massa da segunda porção de água, né? Vai ser a fórmula da Lei Geral das Trocas de Calor. Eu tenho uma porção de água e uma segunda porção de água. Então vai ter o calor cedido pela primeira porção, o calor recebido pela segunda porção. Isso é igual a zero. Aí beleza, para minha primeira porção de água, vou ter a massa da primeira vezes o calor específico vezes a variação de temperatura da primeira, mais a massa da segunda vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da segunda. Isso é igual a zero. Se eu dividir tudo por C, vou acabar cortando esse C com esse C aqui. Aí a massa da primeira, se eu usar a massa em litros do jeito que está aqui, ó, eu vou ter a resposta em litros também, né? A massa da segunda eu vou achar em litros também. Então vamos colocar direto, 18 litros vezes a variação de temperatura da primeira. A primeira, se você ler no enunciado, foi de 24 até a temperatura de equilíbrio, que foi 36. 24 vai ser 36 menos 24. Vai dar 2, 1, vai dar 12. Mais a massa da segunda porção, que é o que a gente quer descobrir, e a variação de temperatura dela. Você lê no enunciado, a temperatura da segunda porção de água foi de 72 e a temperatura final foi de 36. Então vai ser uma variação negativa, né? Ela vai esfriar no caso, porque ela estava a 72 e terminou em 36. Então a variação de temperatura dela fica 72 menos 36 igual a zero. 18 vezes 12 vai dar menos 36M2 igual a zero. Passando esse 36M2 para o outro lado, fica 36M2 é igual a 18 vezes 12. Simplificando por 18 dos dois lados, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Por 2 agora, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 6. Então a massa da segunda porção de água é igual a 6 litros. Bravo. Questão número 12. Um corpo de massa 270 graus Celsius é colocado em um recipiente onde existe idêntica massa de água a 50 graus Celsius. Obtendo-se uma temperatura de equilíbrio igual a 70 graus Celsius, admitindo que somente houve troca de calor entre o corpo e a água, o calor específico do corpo é igual a... Beleza, um corpo de massa M a 270. Recipiente onde existe idêntica massa de água. Lei Geral das Trocas de Calor também. Quantidade de calor da primeira porção, quantidade de calor da segunda porção igual a zero. Massa da primeira porção de água que é M, né? Ele falou aqui que é uma massa M, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, mais a massa da segunda. Você lê aqui, ele fala que a massa de água é idêntica, então vai ser M, esse calor específico, admitindo que somente houve troca de calor entre o corpo e a água. Então a primeira substância, a substância de massa M, ele não fala pra gente que é água, né? Então não vai ser o calor específico da água, vai ser a massa do cara e um calor específico estranho, né? O calor específico dele próprio. Na segunda porção é o calor específico da água e a variação de temperatura do segundo corpo, da segunda porção, que no caso é água. Aí beleza. O calor específico do corpo. O corpo, no caso, é esse aqui. Ele quer saber o valor de C1, que é o calor específico do cara. E esse cara foi de 270 graus Celsius, obtendo-se uma temperatura de equilíbrio igual a 70. Foi de 270 a 70.
Então a temperatura dele variou menos 200. Antes a gente pode simplificar as massas, né? Ele fala que as massas são iguais. Isso é igual a zero. Aí beleza, o calor específico do primeiro cara vezes a variação de temperatura, que é menos 200, mais o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura do segundo, onde existe massa idêntica de água a 50 graus Celsius. Então foi de 50 a 70, uma variação de 20, igual a zero. Então vai ser, o calor específico da primeira vai ser menos 200 C1, mais 20, igual a zero. Passando esse menos 200 C1 para o outro lado, vai ficar 200 C1 é igual a 20. Corta esse 0, corta esse 2. Aí C1 vai ser igual a 1 sobre 10, que vai dar 0,1. Eco. É isso, né? Questão boa. Questão 13 agora. Uma garrafa térmica de capacidade calorífica de 80 calorias por grau Celsius. Então, como é que fala? A capacidade térmica da garrafa, capacidade calorífica é a capacidade térmica, é de 80 calorias por grau Celsius. O que isso significa? Que eu preciso de 80 calorias para variar 1 grau dentro dessa garrafa. A M gramas de água a 60 graus Celsius. M gramas de água a 60 graus Celsius em equilíbrio térmico com o recipiente. Nesse sistema são adicionados 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Desprezando-se eventuais trocas de calor com o meio exterior, determine o valor de M para que o sistema entre em equilíbrio a 10 graus Celsius. Beleza, interessante. Lei geral das trocas de calor também. Só que aqui eu vou ter 3 porções de calor. Eu vou ter a porção de calor oferecida pela garrafa, a porção de calor oferecida pela água e a porção de calor oferecida pelo gelo. Tudo dentro da garrafa térmica, né? Dentro do recipiente. Isso tudo vai ser igual a zero. Então beleza. A garrafa térmica e a água começam a 60 graus Celsius. Porque ele fala gramas de água a 60 graus Celsius em equilíbrio térmico com o recipiente. Então tanto a água quanto o recipiente estão a 60 graus Celsius. A temperatura inicial da garrafa térmica é 60 e a temperatura final, que vai ser a temperatura de equilíbrio, vai ser igual a 10 graus Celsius. Então a variação de temperatura dentro da garrafa vai ser de 50 graus Celsius. Então qual vai ser o calor fornecido pela garrafa, né? O calor cedido pela garrafa térmica? A gente tem uma variação de menos 50, na verdade. Porque ele vai de 60 para 10, diminui, né? Então é negativo. Vamos tacar lá na fórmula da capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Capacidade térmica da garrafa é 80. 80 é igual a quantidade de calor cedido, dividido pela variação de temperatura, que é menos 50. Então a quantidade de calor cedido pela garrafa vai ser de menos 4.000 calorias. Show! A gente já tem o Q1, que é menos 4.000. O Q2, que vai ser o calor da água, calor cedido pela água. Vamos lá, a água vai de 60 a 10 também, então é uma variação de menos 50 também. A massa de água é uma massa M, ele fala que é M gramas de água. O calor específico da água ele fala que é 1. A variação de temperatura da água vai ser menos 50. E para a terceira porção, que é de gelo, vamos analisar. São adicionados 200 gramas de gelo, então a massa é 200. O calor específico do gelo é 0,5. A variação de temperatura do gelo, ele vai de menos 20 até 10. Opa, pera aí, como assim? Gelo a 10 graus Celsius? Isso não existe.
Então a gente vai ter uma quarta porção aqui de calor, ó. Porque o nosso gelo vai derreter. A gente vai ter gelo sólido no início a menos 20 graus Celsius. Esse gelo vai precisar atingir 0 graus Celsius para depois derreter. Vai derreter, vai virar água a 0 graus Celsius. Depois essa água a 0 graus Celsius vai virar água a 10 graus Celsius. Porque ele fala que a temperatura de equilíbrio do sistema é de 10 graus Celsius. Então vai ser isso aqui que vai acontecer, né? A gente tem aqui calor sensível, depois calor latente e mais calor sensível. Então até então a gente já calculou o Q1 e o Q2, que vão ser as quantidades de calor da garrafa, a quantidade de calor cedida pela garrafa e a quantidade de calor cedida pela água. Vai ser essa ali de cima. A do gelo vai ser isso que está aqui embaixo. Vamos só simplificar isso aqui, vai ficar menos 4.000. E a soma disso tudo, se eu chamar isso tudo aqui de Q3, mais Q3 é igual a 0. Então já foi o Q1 e o Q2, falta calcular o Q3. Vai ficar menos 50M. E aqui apaga isso aqui. Menos 50M mais Q3 é igual a 0. Ele quer o que, aliás? Desprezando-se eventuais trocas de calor, determine o valor de M. Ele quer o valor da massa de água, esse M aqui. Então vamos determinar o Q3 agora. Aqui a gente não tem mudança de estado físico, é só variação de temperatura, então é calor sensível. A massa de gelo é 200 gramas. O calor sensível do gelo, calor específico do gelo, é 0,5, 1 sobre 2, vezes a variação de temperatura, que é de 20. Foi de menos 20 para 0, então variou 20 graus. Isso aqui vai dar 100. 2 com 20 vai dar 10, então vai dar 2.000. Mais a quantidade de calor aqui, ó, não variou a temperatura, variou só o estado físico, então é calor latente. Vai ser a massa vezes o calor latente de fusão, que é 80. 200 vezes 80 vai dar 160. 1, 2, 3. 2 vezes 8 vai dar 16, com 3 zeros, 16.000. Mais a quantidade de calor aqui, ó, que não vai variar o estado físico, vai variar só a temperatura, então é calor sensível. A massa é 200, calor específico da água é 1, variação de temperatura é 10, vai dar 2.000. Então o nosso Q3 vai ser igual a 2 mais 2, vai dar 4.000, mais 16.000 é igual a 20.000. Esse é o valor do nosso Q3. Vamos aplicar lá agora. Menos 4.000, menos 50M, mais 20.000 é igual a 0. 20.000 menos 4.000, se eu jogar esse 50M para o outro lado vai dar 50M positivo, é igual, e aqui desse lado vai ficar 16.000. 20.000 menos 4.000 vai dar 16.000. É isso. Corta um zero daqui com um zero daqui. Vai dar 1.600 sobre 5. 160 sobre 5, se eu não me engano, dá 32, né? Então aqui vai dar 320 gramas. Isso. 320 gramas de água. Questão maneira, interessante. É um caso muito difícil que pode aparecer aí pra tu também. A massa de água, a massa M é igual a 320. É isso. Próxima questão aqui, né? Questão 1. Depois de assar um bolo no forno a gás, o Miro observa que ela queima a mão ao tocar no tabuleiro, mas não queima tocar no bolo. Considerando-se essa situação, é correto afirmar que isso ocorre por quê? Vamos lá, aqui a gente tem um caso de fluxo de calor. Fluxo de calor a gente tem como uma fórmula, né? Fluxo de calor é uma fórmula que eu não passei lá na teoria, mas você também não vai usar ela, provavelmente. É igual a K vezes a área de contato vezes a variação de temperatura
dividido pela espessura do objeto. Você consegue observar aqui que quanto maior for a espessura do objeto, menor vai ser o fluxo de calor. Então o que a gente consegue admitir com isso? Você sabe que o bolo tem uma espessura muito maior do que a bandeja, não é? Isso é lógico, isso é óbvio. A espessura do bolo é muito elevada. Então olha aqui, ó. A espessura do bolo, ela é muito alta, ela é muito elevada. Então o fluxo de calor do bolo vai ser muito baixo. Então o bolo vai transferir calor muito mais devagar, né? A bandeja, que já é o caso contrário, a bandeja é muito fina. Então a espessura da bandeja é muito baixa. Logo, o fluxo de calor da bandeja para a mão vai ser muito mais alto. Vamos analisar as alternativas agora. A capacidade térmica do tabuleiro é maior que a do bolo? Errado, não é a capacidade térmica. A transferência de calor entre o tabuleiro e a mão é mais rápida que entre o bolo e a mão? Correto. Transferência de calor, o fluxo de calor. O fluxo de calor, que é esse carinha aqui, ó. O fluxo de calor entre o tabuleiro e a mão é mais rápido que do bolo para a mão. Correto, bravo. O bolo esfria mais rapidamente que o tabuleiro? Nada a ver. O tabuleiro retém mais calor que o bolo. Pô, retém mais calor, pelo amor de Deus, olha isso aqui. O que eu te falei na aula teórica? Que o seu corpo não tem calor. Ninguém tem calor, ninguém retém calor. A gente retém energia térmica. Qual é a definição de calor? A definição de calor é a energia que flui. Calor é o trânsito de energia térmica. Calor é o fluxo de energia térmica. Então ninguém retém calor. Se tu vê isso aqui, você elimina na hora. Se alguém falar isso pra você, você bate na pessoa. Tô brincando, não bate nela. Mas jamais marque que alguém retém calor. Você não retém calor. Vira pra sua amiga e fala pra ela que ela não tem calor. Ela troca calor. A gente tem energia térmica. Beleza? Próxima questão. 2. Calcule a capacidade térmica de um corpo que possui massa 600 gramas e calor específico 0,5. Muito fácil, né? Pelo amor de Deus. Capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Então a capacidade térmica desse corpo vai ser igual a 600 vezes 0,5. Vai ser igual a 300 calorias por grama. 300 calorias por grama? 300 calorias por grau Celsius. Isso. Terceira questão. Um bloco de ferro de 78,5 gramas é resfriado de 300 para 0. Então a variação de temperatura é de menos 300. Se for de 300 para 0, a variação é de menos 300. Ele cedeu calor. Quantas calorias o bloco perde para o ambiente? O bloco perde, né? Você já sabe que a quantidade de calor vai ser negativa porque ele vai ceder calor. Beleza, quantidade de calor é igual a massa, calor específico e variação de temperatura. Quantidade de calor é igual a massa, 78,5, calor específico 11 sobre 100, 0,11, né? 11 sobre 100. Variação de temperatura, menos 300. Corta esses dois zeros com esses dois zeros aqui. A gente vai ter que a quantidade de calor é igual a menos 33 vezes 78,5. Ai, beleza. 78,5 vezes 33. 15, 24, 25, 21, 22, 23. 5, 5, 3, 2, 5, 10, 9, 5, 2 e a vírgula aqui. 2.590,5 calorias. O ferro cedeu 2.590,5 calorias para o ambiente. Questão 4. Um pedaço de metal de 100 gramas consome 470 calorias para ser aquecido de 20 graus Celsius a 70. Variação de temperatura. Se foi de 20 a 70, variou 50 graus Celsius. A massa do pedaço de papel é 100 gramas.
quantidade de calor consumida por ele foi 470 calorias. Calor específico desse metal, beleza. Aplicar a fórmula, né? Quantidade de calor é igual a massa, calor específico e variação de temperatura. Quantidade de calor, 470, é igual a massa, 100. Calor específico a gente quer descobrir, variação de temperatura é 50. Corta 0 daqui com 0 daqui. Calor específico vai ser 47 dividido por 500. 47 dividido por 5 vai dar 9. Vai ser Charlie. Vai sobrar 45. 45 vai sobrar 2,0. Aqui vai dar 3 não, 4. 0. Aí vai dar 9,4 dividido por 100, que vai dar 0,094. Do jeitinho que eu falei, ia lá. Questão 5 agora. Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente de 600 gramas de água a temperatura inicial de 90 graus Celsius. 600 gramas de água, 90 graus Celsius. Após 4 horas, ele observa que a temperatura de água é de 42 graus Celsius. Então a temperatura de água variou de 90 a 42. Então uma variação de temperatura negativa. Você sabe que a água se deu calor. A variação de temperatura vai ser negativa. 90 para 42 vai ser menos 48 graus Celsius, né? 48 graus Celsius. A massa é de 600. A perda média de energia por unidade de tempo é... Após 4 horas ele observa que a temperatura de água... Ah, tá bom, beleza. A perda média de energia em caloria por segundo. Beleza. 4 horas vai dar quantos segundos? 1 segundo tem 3.600. 1 hora tem 3.600 segundos. Então 4 horas vai ter 3.600 vezes 4 segundos. Vamos guardar isso, beleza. Vamos calcular a quantidade de calor primeiro. O calor específico ele fala aqui que é 1. A quantidade de calor total cedido pela água vai ser 600 vezes 1 vezes a variação de temperatura, que é menos 48. A quantidade de calor então vai ser menos 48 vezes 600. Então a taxa média de perda de energia por unidade de tempo é só a gente dividir aqui, ó, pelo tempo que ficou com a bolsa d'água na perna, né? Dividir por 4 horas, vai ser 3.600 vezes 4. 4 com 48 vai dar 12. 0 com 0, 0 com 0. 6 com 36 vai dar 6 aqui. 6 com 12 vai dar 2 aqui em cima. Então a quantidade de calor pela variação do tempo é igual a 2 calorias por segundo. Questão 6. Determine a quantidade de calor recebida por um corpo de 20 kg em estado sólido, que é aquecido até o ponto de fusão. Sabe-se que o calor latente de fusão desse corpo é o mesmo caso daquela questão lá em cima. Cadê? Essa questão aqui. Mesma coisa, foi teu professor que escreveu essas questões por acaso? Que ela tá tão errada quanto essa daqui de baixo. É impossível fazer isso. Se o corpo for aquecido até o seu ponto de fusão, ele teve variação de temperatura, não mudança de estado físico. Não tem nem por que ele dá o calor latente do corpo. Não tem como fazer essa questão. A única coisa que tem como você fazer nela é calcular o calor latente do corpo. Talvez era isso que ele queria que você fizesse, né? Mas ele não soube expressar na questão. Então, para você não perder a questão, você tenta fazer isso. Calcula o calor latente, massa vezes latente, 20 kg vezes calor latente, que é 40. Aí tu vai ter aí 800. Era para ser esse o gabarito da questão, né? Mas como ele escreveu o enunciado errado, anulado. Questão 7. Calcule a quantidade de calor total que se deve fornecer a um cubo de gelo de 50 gramas de gelo inicialmente a menos 400 graus Celsius. A massa é de 50 gramas.
inicialmente a menos 400, para transformar em 50 gramas de vapor de água a 150. Show! Mais uma daquelas questões grandes. Inicialmente, a gente vai ter gelo a menos 40. A gente vai precisar que ele vire gelo a 0 graus Celsius, para ele começar a entrar em fusão. Aí vai virar água a 0 graus Celsius. Essa água a 0 graus Celsius, a gente vai precisar que vá a 100 graus Celsius para virar água a 100 graus Celsius, para começar a evaporar e virar vapor a 100 graus Celsius. Ele quer vapor a 150, então a gente vai ter que pegar esse vapor a 100 graus Celsius e fornecer calor para ele virar vapor a 150. Vamos espaçar aqui para ficar bonitinho. Vamos calcular isso aí. Aqui não tem mudança de estado físico, só variação de temperatura, então é calor sensível. A massa é 50. Calor específico do gelo. Calor específico na fase sólida 0,5. 1/2. Variação de temperatura de menos 40 para 0, uma variação de 40. Então 40 por 2 vai dar 20. 20 vezes 50 vai dar 1000. Tá certo? 20 vezes 50 vai dar 10, 0,000. Isso tá certo. Mas aqui não tem variação de temperatura, tem mudança de estado físico, então é calor latente. Massa vezes calor latente de fusão, 80. 50 vezes 80, a gente vai ter 4.000. Beleza. Aqui embaixo a gente vai ter o quê? Água a 0 graus Celsius para água a 100 graus Celsius só tem variação de temperatura, então é calor sensível. Massa, calor específico da água é 1, variação de temperatura é 100. Vai dar 5.000. Mais, aqui não tem variação de temperatura, tem mudança de estado físico, então é calor latente. Massa vezes calor latente de vaporização, 540. 5 vezes 540 é a mesma coisa que 5.400 vezes 5, 0, 0, 20, 25, 26, 27, vai dar 27.000. E aqui embaixo, vapor a 100 graus Celsius para vapor a 150 graus Celsius. Não tem mudança de estado físico, só mudança de temperatura, vai ser calor sensível. Massa 50, calor sensível, calor específico do gelo não, do vapor. Calor específico na fase gasosa, 0,48. Vezes a variação de temperatura de 100 para 150, variou 50 graus. Então, beleza, esse zero com esse zero aqui vai dar 25 vezes 48. E 20, 24, 16, 8, 9, 0, 10, 9, 10, 12, 1.200. Só somar essa quantidade de calor toda agora. 1.200 mais 5.000 vai dar 6.200 mais 27.000. Zero, zero, 2, 13, 3, 33.200, 33.200, aqui vai dar 5.000. Então a gente tem 33.200 mais 5.000. 002, 3 mais 5 vai dar 8, 38.200 calorias. Cadê? Ele quer o quê? A quantidade total de calor é essa aí. 38.200 calorias. Questão 8 agora. Uma perda de gelo de 40 gramas de massa e a temperatura de menos 10 graus Celsius é exposta ao sol.
Admitindo que o gelo só absorve calor do Sol a uma taxa de 200 calorias por minuto, podemos afirmar que o tempo para a pedra derreter completamente é em minutos de... Tá bom. Vamos ver quanto calor o gelo precisa absorver para depois tacar ele na taxa aqui, ó, para calcular o tempo, beleza? Uma pedra de gelo de 40 graus Celsius, ele quer que essa pedra de gelo derreta completamente. Então, inicialmente, eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius. Para esse gelo começar a derreter, ele precisa virar gelo a 0 graus Celsius. Depois que ele derreter, eu não estou nem aí para o que vai acontecer depois, eu só quero que ele derreta. Aí vai virar água a 0 graus Celsius. Não sei se vai ganhar calor depois, tanto faz. Ele só disse que quer que o gelo derreta, então vai ser isso aqui. Variação de temperatura, calor sensível, massa, vezes o calor específico, 0,5, vai dar 1 sobre 2, vezes a variação de temperatura, que é 10, 20 vezes 10 vai dar 200, mas aqui é a variação de estado físico, então é calor latente. A massa é 40 e o calor latente de fusão é 80. 4 vezes 8 vai dar 32, com 2 zeros 3.200, então aqui vai ser 3.400. A gente vai precisar fornecer, o Sol vai precisar fornecer 3.400 calorias no total. Então 3.400 calorias vai ser no tempo X, sendo que 200 calorias é em 1 minuto. Então X vai ser 3.400 dividido por 200, 0 com 0, 0 com 0. A gente vai ter 17 minutos. Charlie. Acabou, né? Como é que é? Tem mais?